Então, pessoal dos segundos anos A, B e C, tá? Tem aqui o primeiro vídeo do segundo bimestre. Antes de começar o tema da aula, vou dar alguns recados, tá? Primeiro recado aí, que eu, como vocês viram lá no roteiro de atividades, sobre o que a gente vai fazer essa semana, eu coloquei lá uma tentativa de usar o Google Classroom, uma atividade experimental no Google Classroom. Ok? O que vai ser essa atividade experimental? Eu ainda não montei nada lá, tá? Vou montar as salas, vou colocar uma atividade para ver como que a gente se vira com ela, né? Quão fácil ou difícil vocês acham de usar a ferramenta do Google Classroom, tá? Se for mais fácil, tá? Se não der nenhum problema de compatibilidade, se não ficar travando, se não der nenhum tipo de problema técnico, tá? A gente pode fazer mais atividades lá, que talvez seja mais fácil para vocês, além de facilitar aquelas pessoas que têm mais dificuldade de acesso à internet, tá bom? Então, porque quem entrar lá com um RA é isento de pagar pelo uso do Google Classroom, tá? Vocês já ouviram falar nisso, né? E eu também tenho que entrar lá com o meu e-mail institucional. Bom, depois, aqui nessa semana, amanhã, mais precisamente, amanhã e depois, se eu não me engano, vai ter aí um conselho, né? Então, eu vou estar fazendo o conselho, talvez se eu gravar alguma coisa ou enviar alguma coisa para vocês, vai ser mais à noite, ou talvez em outros dias, mas eu vou enviar as atividades. Eu ainda não enviei nenhuma atividade, tá? Esse vídeo aqui é a primeira coisa que eu estou postando, que eu estou subindo para o YouTube. E são esses dois recados que eu tenho. Vamos agora ao tema da aula de hoje, aí para os segundos. Nós vamos aprender aí um tempo verbal que é mais fácil do que o present perfect. Lembra lá no nono ano que a gente aprendeu sobre o present perfect, uma coisa que não existia no português. A gente talvez tenha tido uma dificuldade para aprender, mas existe agora o past perfect. A gente vai aprender agora o past perfect, que tem algo semelhante no português. O que é semelhante? É o pretérito mais que perfeito. Lembram desse tempo verbal? Pretérito mais que perfeito. Eu, por exemplo, com o verbo fazer, eu fizera, quer dizer, eu tinha feito, eu havia feito. Tá? Em inglês, vai existir da mesma maneira. A única coisa que vai mudar é que em vez de eu usar o have mais verbo no particípio, eu vou usar had, tá? No passado, mais verbo no particípio. Tá? Então vai ficar muito fácil. Vamos lá, vamos começar com um exemplo. Vou ler aí, ó. When I arrived in your house, you had already left. Tá? Vou ler de novo. When I arrived in your house, you had already left. Qual é a tradução para isso daqui? Quando eu cheguei na sua casa, você já havia saído. Ó. When I arrived in your house, you had already left. Quando eu cheguei na sua casa, você já havia saído. Então, para mostrar aí para vocês, vou marcar aqui. Esses dois verbos, aqui que eu vou mostrar circulado aqui para vocês, esses dois verbos aqui, had left, eles são a cara do past perfect. Esse tempo verbal chama past perfect. Quando que ele é usado? Isso é o mais importante para a gente poder entender. Ele é usado como um passado do passado. Como assim? Normalmente, quando a gente está contando uma história, tem eventos que aconteceram primeiro e tem eventos que aconteceram depois. Então, o past perfect é um jeito de você ordenar o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. Por exemplo, falando aí desta frase. What did happen first? Nessa frase aí, ó. When I arrived in your house, you had already left. Nós temos dois fatos aí.
When I arrived in your house, tá? O fato de eu arrived in your house, tá? Cheguei na sua casa. E o segundo fato, you had already left. Você já tinha saído. Então a pergunta é, what did happen first? O que aconteceu primeiro? Eu ter chegado na sua casa ou você ter saído? Você ter saído, né? Porque eu estou dizendo assim, when I arrived in your house, quando eu cheguei na sua casa, you had already left. Você já tinha saído, ou seja, você saiu primeiro que eu cheguei. Tá? Então, o que aconteceu primeiro é you left home. Você saiu de casa. E a segunda, what did happen after that? O que aconteceu depois que você saiu de casa? I arrived. Eu cheguei. Então, sempre o past perfect, ele retrata um passado que aconteceu antes de outro. Primeiro, você saiu de casa. You had left home. Depois, I arrived. Depois, eu cheguei. Certo? Vamos ver alguns outros exemplos. Olha só. When I was playing, I had already finished my homework. Vamos ter um exemplo mais fácil, né? When I was playing, quando eu estava brincando, when I was playing, I had already finished my homework. Eu já tinha acabado minha lição de casa. Então, primeiro eu acabei a lição de casa, depois eu fui brincar. Tá? Simples assim, fácil de entender, né? Quando é que eu uso o past perfect. Outra situação aí, ó. My uncle had been at home by the time I arrived. My uncle had been at home by the time I arrived. My uncle had been at home by the time I arrived. Meu tio tinha estado em casa no momento em que eu cheguei. Quer dizer que ele já não está mais. Eu percebi por alguma característica ali, por algum bilhete que ele deixou, alguma coisa assim, que ele tinha estado em casa. Eu cheguei depois que ele já tinha saído. Tá certo? É só manter isso na cabeça, gente. O past perfect é um passado do passado. Tá? É um passado que aconteceu antes de outro. Tá? Simples, simples. A gente vai ver em textos por aí, em outras aulas, tá? Outras videoaulas. A gente vai ver mais exemplos. Mas, por enquanto, vamos ter isso em mente. Outra coisa aí, já que nós estamos trabalhando com gramática, com análise gramatical, vamos dar aí um up no nosso vocabulário. E um jeito de fazer isso é transformar classes gramaticais. Por exemplo, eu fiz uma tabela, aqui, uma tabela não muito grande, tá? De uma página só, tá? Nem deu toda a página, tá? De um lado, eu coloquei algumas palavras que a gente identifica, primeiramente, como uma classe gramatical. E de outro lado, a mesma palavra transformada de classe gramatical. Vamos lá, eu vou ler primeiro a primeira coluna, as palavras. Vamos pegar essas palavras que eu vou ler, tá? Eu tenho aí fly, hope, arrive, crazy, happy, distant, friend e brother. Tá? Quais palavras são essas? Fly. Fly eu logo identifico como verbo voar. Fly. Okay? Desse jeito aqui, ó. Fly. Hope. Hope é o verbo esperar. Esperar. Não esperar por alguém, mas esperar que alguma coisa aconteça. Tá? De ter esperança. Tá? Arrive. O hope. Deixa eu mostrar o hope para vocês. Hope. Desse jeito aqui. Arrive. Arrive é o verbo chegar, que a gente acabou de trabalhar com ele agora. Arrive. E ele é regular. O passado de arrive é arrived e o particípio também, arrived. Ok? Esse daqui, verbo chegar. Arrived. Arrive. Perdão.
Depois eu tenho a palavra crazy, que é um adjective. Crazy é louco. Crazy. Então, um dos jeitos, uma das palavras que quer dizer louco. Crazy. Right? Happy é um outro adjective. Happy, que é feliz. Feliz. Ah, isso aí vocês já sabem, né? Happy. Ok? Desse jeito aqui. Happy. Distant. Isso aí é parecido com o português. Distante. Distant. Tá? Distante. O adjetivo distante. Distant. Right? Outra palavra, friend. Essa daí, inglês básico. Ok? Basic English. Friend. Amigo ou amiga. Tanto faz. Friend. E brother, que também é inglês básico, é irmão. Brother. Muito bem, o que eu fiz com essas palavras? Eu transformei elas em substantivos abstratos. Veja só. Eu tenho lá a palavra fly, que é o verbo voar. E se eu não quiser falar voar, eu quiser falar voo, por exemplo, eu perdi o voo, no sentido de perdi o avião, esse voo eu vou mudar para flight. Ok? Flight. Flight é a palavra voo, que vem do verbo fly, que é voar. Flight. Voo. E se eu quiser dizer esperança? Eu vou dizer hopeness. 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 Ok? Hopeness é esperança, vem de hope. Tá? Arrive. Esse daqui é interessante. Arrive é chegar, mas se eu quiser falar chegada, a chegada vai acontecer em determinado horário. Chegada é arrival. Arrival. Tanto que em aeroportos tem o Arrivals Board, que é o quadro de chegadas, o quadro do horário que os aviões estão chegando, ou irão chegar, tá? Arrivals Board. Crazy é louco, e se eu quiser falar loucura? O substantivo abstrato, loucura. Eu vou dizer craziness. Eu até errei na hora de escrever aqui, ó, mas não é com Y. Quando eu acrescento o sufixo ness, eu tenho que tirar o Y e colocar o I. Craziness. Loucura. Mesma coisa acontece com happy, que é feliz. E para eu falar felicidade, happiness. Happiness. Ok? Happiness. Happy, em vez do Y eu uso o I, e o ness. Então, com isso, a gente já deduz que o sufixo ness, ele transforma palavras em substantivos abstratos. É um dos sufixos que fazem isso. Tem outros. Vamos lá. Depois eu tenho o distant, que é distante. Mas se eu quiser falar distância, meça a distância, e falar isso em inglês, eu vou dizer measure the distance. Distance, que vem de distant. Distance. Right? Friend, amigo. Mas se eu quiser falar amizade, a palavra amizade, eu vou falar friendness? Não. Tem outro sufixo aí. Aí eu vou falar friendship. Tá? Friendship. O sufixo ship, para algumas palavras, também transforma elas em substantivo abstrato. Também serve para isso. Friendship. Ok? Amizade. E eu tenho a palavra brother, irmão. Mas e se eu quiser falar irmandade, um conjunto de irmãos, um conjunto de membros de uma religião ou de algum grupo filosófico reunido? Então, todos reunidos. Irmandade. Eu vou usar o sufixo hood. Eu vou dizer brotherhood. Brotherhood, que é irmandade. Tá? Igual a palavra neighborhood, que a gente aprende lá, que é bairro ou vizinhança. Por quê? Porque vem da palavra neighbor, que é vizinho, e eu acrescento hood no final, fica neighborhood, ou seja, um grupo habitacional, um grupo de casas perto uma das outras. É uma vizinhança, que eu também posso entender como bairro. Right? Então, gente,
Esta é a aula, esta é a primeira videoaula, tá? Vão pensando aí sobre as palavras, tá certo? Se possível, vocês podem pesquisar, porque são palavras aí que você pode achar até mesmo no Google Tradutor. Você pode pesquisar mais, além dessas, né? Como é que eu posso falar outras palavras que não citei nesse vídeo, tá? E logo mais eu mando um outro vídeo para vocês assistirem e depois as atividades, tá? Ou mando as atividades entre os vídeos, tá? Alright, so see you, bye bye, and stay home.